esse assunto e, pelo que falamos aí, parece que a gente está na era do coronelismo, né? Onde os ministros do Supremo Tribunal Federal têm aí a determinação de mudar governos estaduais ao bel prazer por conta de discussões políticas. E ainda falando sobre isso, porque alguém precisa se manifestar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque parece que chega na Suprema Corte e não tem mais para onde correr. Mas tem. O governo dos Estados Unidos passou a considerar aplicar novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal depois das operações autorizadas pelo magistrado Alexandre de Moraes contra um jornalista e um ex-secretário do Maranhão, segundo o jornal britânico Financial Times. Moraes foi alvo de sanções em 2025 ao ser enquadrado na Lei Magnitsky. Familiares e o escritório de advocacia administrado pela esposa do ministro também foram alvo de sanções econômicas pelo relatório da trama golpista, na relatoria da trama golpista que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, as sanções foram retiradas depois da aproximação entre o líder norte-americano Donald Trump e o presidente Lula, relação que agora está estremecida. Segundo a publicação, autoridades dos Estados Unidos passaram a reconsiderar sanções depois de recentes decisões de Alexandre de Moraes. Segundo o FT, as discussões envolvem as operações autorizadas pelo ministro contra o jornalista Luiz Pablo por reportagens que denunciam o uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino e parentes do Maranhão. Ao longo da semana, Moraes autorizou a realização de mandados de busca e apreensão contra o ex-secretário de Estado do Maranhão, Raimundo Cotrim. Para integrantes do governo Trump, ouvidos sob reserva pela reportagem do Financial Times, as ações são consideradas violações à liberdade de imprensa. Entre as sanções estudadas pelo governo, Trump está em reinserção de Moraes na Magnitsky, o que implicaria o congelamento de contas e de bens que Moraes tenha nos Estados Unidos e também a proibição de empresas norte-americanas, incluindo operações de cartão de crédito e cidadãos de fazerem transações com um magistrado e, claro, impedimento de entrar lá nos Estados Unidos. Já quero falar com o Felipe sobre esse assunto também. Já não é de hoje que a gente vem, Felipe, falando sobre a possibilidade de Donald Trump reconsiderar a aplicação da Magnitsky a Alexandre de Moraes. Não é que ele tenha deixado de ser... que a Magnitsky tenha deixado de ser aplicada a Moraes. Foi ali apenas um acordo de cavalheiros entre Donald Trump e o presidente Lula em um momento em que os dois ainda estavam com um bom relacionamento. Só que depois disso já houve ameaças, inclusive por parte do Marco Rubio, de que o Alexandre de Moraes poderia ser sancionado mais uma vez. Moraes já brincou muito com esse assunto, né, Felipe? Eu me lembro claramente que no dia que ele foi sancionado pela Lei Magnitsky, ele estava num jogo do Palmeiras, e que ele fez um gesto ali para a imprensa, xingando a imprensa, ali tentando demonstrar que estava despreocupadão com a história da Lei Magnitsky, mas não funciona muito assim não, viu? Há muita dificuldade com bandeiras de cartão de crédito, com bancos, inclusive nacionais, porque vale destacar que os bancos nacionais também têm ligações com bancos internacionais e com carteiras de cartão de crédito internacionais. Então, se um banco desse mantém uma conta de um ministro que é sancionado pela Magnitsky, esse banco pode ter dificuldades de negociação e de interação econômica com países exterior, principalmente com os Estados Unidos. Então, não é tão simples assim, não. E não é uma gracinha para o ministro Alexandre de Moraes ficar rindo. Ele está tranquilo porque ele está sem Magnitsky, né? Mas os demais que ainda estão magnitskados, eles lutam para que isso saia. O presidente Lula já pediu isso por diversas vezes para o presidente Trump, incluindo aí o ministro Padilha, que era ministro da Saúde, e a filha dele. Ou seja, ninguém quer estar sob a égide da Lei Magnitsky. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí pelo lado do governo americano, Felipe. O Trump ele teve duas posturas em relação às autoridades brasileiras, né? Algumas ele cancelou o visto, né? Como, por exemplo, aconteceu com o ministro Padilha e com seus familiares que tiveram o visto cancelado, né? Assim como outras autoridades. E em relação ao Alexandre de Moraes, ele havia aplicado, né, a Lei Magnitsky, falando que ele violava os direitos humanos, né? Muito por conta de decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu perfil de americanos
e perfil de pessoas que moram nos Estados Unidos de rede social americana, né? Segundo os Estados Unidos, isso era uma violação frontal aos direitos humanos e ao que os Estados Unidos pregam, né? Sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de imprensa, sobre a impossibilidade de você limitar, né, direitos e garantias fundamentais. E, ao que tudo indica, parece estar na mesa do Trump voltar a questão de aplicar a sanção de Magnitsky contra Alexandre de Moraes, né? Primeiro por conta do processo em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro foi condenado sobre coação do curso do processo em que a relatoria estava para Alexandre de Moraes. E agora parece que os aliados, né, do bolsonarismo, né, dentro dos Estados Unidos, né, mostraram, né, para o Marco Rubio e seus assessores que o Alexandre de Moraes estaria violando, né, o sigilo de fonte jornalística no caso do Maranhão, né, podendo, né, levar a aplicação da lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes. Claro, como brasileiro, né, e como uma pessoa que respeita as instituições no Brasil, eu sou contra, né, esse tipo de expediente, esse tipo de decisão dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Mas uma das bandeiras do governo Trump e até a forma que o governo Trump se alia ao bolsonarismo é exatamente mostrar que o Alexandre de Moraes está perseguindo um adversário político. Então, nesse momento, pode dar um cenário favorável para o governo dos Estados Unidos voltarem a aplicar a sanção contra Alexandre de Moraes. Muito bem, a gente vai mudar de assunto, falar de uma outra pessoa polêmica, que é Daniel Vorcaro. Uma aeronave do Vorcaro, avaliada em aproximadamente 120 milhões de reais, foi localizada pela Polícia Federal no Paraguai no sábado. A operação que localizou o avião contou com o apoio da Adidância do Paraguai e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. A aeronave estava em um hangar privado do Aeroporto Internacional Civil Petirossi, na região metropolitana de Assunção. Desde o início das medidas restritivas contra Vorcaro, que resultaram na sua prisão, há o registro de pelo menos 15 voos feitos pelo Gulfstream, que é essa aeronave. Após tratativas da Polícia Federal com as autoridades paraguaias, a aeronave retornou ao Brasil neste domingo pelo Aeroporto Internacional de Brasília e será submetida às medidas judiciais cabíveis. Isso levanta uma questão, Felipe. É a maior pergunta: quem será que estava utilizando esse avião? Essa é a grande pergunta, Neila. Mas o mais importante é o seguinte, né? Você está vendo claramente que o Daniel Vorcaro tem ativos, né, e tem bens espalhados pelo mundo. Agora a Polícia Federal localizou o avião do Vorcaro no Paraguai. Eu espero que a Polícia Federal avance nas investigações e consiga, né, bloquear, né, mais bens e ativos e patrimônio do Vorcaro em outros lugares do mundo, né? Até porque eu espero que o patrimônio do Vorcaro consiga pagar o dano de mais de 50 bilhões de reais que ele gerou no cofre público no Brasil com o uso do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então eu espero que, de fato, né, a Polícia Federal avance e pegue mais aviões do Vorcaro espalhado por aí. Agora, incrivelmente, achou o avião no Paraguai. Quem estava usando o avião, ou se o avião estava escondido da justiça no Paraguai, é uma incógnita que eu espero que a Polícia Federal responda no curto e médio prazo. Neila. Nós também. Bom, vamos mudar de assunto, porque